Eu perdi a minha família porque eu me casei, não convidei ninguém. E eu quero contar pra vocês essa tour, porque tá entalada aqui dentro. E quando a gente tá entalado, a gente tem que desabafar. E é aqui que eu vou usar pra desabafar mesmo. Na verdade, vamos recalcular, né? Eu perdi os meus parentes, né? Porque depois disso eu percebi que acabou. Não tem família, então é parente, né? Parente a gente não escolhe. Família é a família que a gente constrói. E a família que eu estou construindo hoje é aqui dentro da minha casa, né? Eu tive que mudar a posição do vídeo porque eu tava ficando cansada, minha perna tava até doendo. Não reparem que eu tô limpando casa. Pra vocês entenderem, eu vou precisar contextualizar. Em 2022, eu decidi que eu queria me casar porque eu tinha sido pedida em casamento. E naquela época eu falei, na verdade, eu não queria fazer nada. Mas o meu esposo e minha mãe queriam fazer uma festa. E quando eu vi, já tava tomando uma proporção de uma festa pra 200 convidados. E, enfim, tudo tava ficando absurdamente caro. Eu tinha acabado de me mudar pro novo endereço de loja. Era um ponto que tava me consumindo mais, os gastos eram muito maiores, aluguel de 5 mil, enfim. E naquela época eu tava percebendo que o casamento ia acontecer, mas eu não estava confortável com aquela decisão. Porque a gente já estava passando pelo primeiro ano de loja, naquele novo ponto, acho que não era o momento de gastar. Acabei engravidando, não foi uma gravidez planejada, eu perdi o neném logo em seguida, mas eu decidi que não era o momento que a gente não devia casar naquele ano. Eu cheguei até a fazer chá de lingerie. Inclusive, nesse chá de lingerie tinha 60 mulheres, porque minha mãe me disse que eu tinha que convidar todas as mulheres que estariam no casamento, e assim fui eu. O chá pra mim foi muito desconfortável, ninguém nem imagina, eu cheguei em casa chorando, porque eu não tava me sentindo confortável de estar ali confraternizando um momento íntimo com tantas pessoas. Porque, claro, eu gostava de todo mundo que tava ali, mas eu não tinha intimidade com todo mundo que tava ali. Diante disso tudo, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não quero mais me casar dessa forma, eu não quero me casar com muitas pessoas. Decisão minha, gente. Eu, maior de idade, pagava as minhas contas, ninguém ia lá saber como eu tava, enfim. Minha decisão. E as pessoas só tinham que respeitar. Nisso, os anos se passaram, eu disse que era só um adiamento de data, mas os anos se passaram, eu decidi que eu realmente não queria mais me casar daquela forma. Fiquei com prejuízo do buffet, eu cheguei a pagar 3 mil reais pra moça do buffet, ela desapareceu também, não quis mais me dar nenhum retorno, não teve conversa, enfim. Acabei deixando pra lá, que eu falei, ela tá fazendo mais que eu. E, enfim, não me casei. Em 2024, eu passei pelo meu processo de conversão. Essa história eu já contei aqui, eu não preciso nem me aprofundar, mas quando você passa pelo processo de conversão, o Espírito Santo ele vai tocando em algumas partes. E eu sabia que estar morando junto há muito tempo e não estar casada era um erro, isso eu sabia. Naquele mesmo ano, eu tive o desejo imenso de me batizar. E eu sabia, mesmo o meu pastor, o meu líder espiritual, dizendo que não tinha problema, que era o Espírito Santo que ia me mudar e que eu estava fazendo as coisas certas, né? Porque essa era a nossa doutrina, não sei nem se é assim que fala. Eu me sentia desconfortável. Então eu falei, eu só vou me batizar se eu já tiver pretensão de me casar. E aí o que nós decidimos? Eu batizaria em novembro, a gente ia casar em janeiro, um casamento no civil. A gente só ia lá casar e mais nada. Porque na igreja evangélica, o que vale é que você esteja casado na lei dos homens com a bênção de Deus. Então eu já tinha decidido que eu ia casar só no civil ali rapidinho, só pra estar diante do que Deus manda. E eu vi, gente, que eu tomei essa decisão, mas as coisas estavam caminhando, eu não estava feliz. Eu ia fazer as coisas de última hora, eu não queria nem escolher vestido direito. Eu falei, vou com qualquer roupa. Depois a gente não. O pessoal falava assim, sai pra comer depois. Eu falava, não quero nada. Ou eu vou fazer uma coisa, ou eu vou fazer algo, ou eu não faço nada. Era 880 pra mim. E o tempo foi passando, eu não marquei o casamento, o Pedro também não demonstrava interesse. Na época eu falava assim, esse menino tá fingindo de casar comigo, sendo que a gente já morava juntos há muito tempo. E acaba que a gente não conseguiu casar em janeiro. Por quê? Os nossos amigos iam casar em março e eles decidiram antecipar o casamento deles pra janeiro. Eu falei, não vou casar agora. Eu até falei, amiga, eu vou esperar você casar, depois eu resolvo minha situação, porque eu não quero tirar o seu momento, o seu brilho, enfim. E a gente é muito próximas, então decidi não casar naquela época. Até que os meses foram passando, a gente tava adiando demais. O meu esposo também passou pelo processo de conversão, incomodava ele também. E a gente decidiu que nós íamos mesmo nos casar no civil. Só casar ali mesmo. E depois a gente ia fazer uma viagem pra não ficar totalmente em branco, sabe? Pra que fosse um momento especial. E a gente tomou a decisão de se casar só no civil. Naquele momento, nós contamos aos nossos pais, né, sobre a nossa decisão. Eu acredito que nenhum dos dois lados se sentiu tão confortável, porque eles não esperavam isso. Não é isso que um pai quer, né? Ver só o filho casando no civil e tchau. Mas era nossa decisão, era a nossa vida e a gente tem que escolher, então eles respeitaram. Mas a minha mãe falou desde o início, vamos pelo menos sair pra comer, fazer alguma coisa. E o Pedro também. Só que eu falava assim com o Pedro, amor, a gente tá casando no civil, eu não vou chamar muita gente. Se a gente sai pra comer, fulano vai ficar com raiva porque a gente não chamou pra sair pra comer. Então não vou fazer. E o tempo foi passando, corri atrás dos detalhes, vestido e tudo mais. Até que um dia eu conversei com uma pessoa e ela me abriu uma chavinha na minha cabeça. Eu contei pra ela que eu tava querendo fazer um dia de noiva, porque apesar de eu não estar casando, né, seria um casamento só no civil, eu queria ter um momento meu. E ela me abriu uma chavinha e eu falei, poxa, é verdade, eu tô deixando de fazer as coisas com medo do que as pessoas vão pensar. E as pessoas não pensam em mim quando é assim. Eu passei minha vida inteira não sendo convidados pra festa de família, e a gente tinha que aceitar, porque é normal, gente. Você escolhe quem você quer que esteja no seu evento, no seu casamento. Claro que não era sempre, né? Fui convidada pra muitas coisas, mas quando era comigo, eu tinha que ser compreensiva. Mas quando não, a pessoa não é compreensiva comigo. Muito pelo contrário, as pessoas estão agindo de forma muito imatura e criança comigo.
E aí, vocês lembram que eu falei pra vocês que eu ia casar em 2022? Naquela época, meu pai pagou pra mim a decoração da igreja. Ele ia me dar a decoração da igreja e a da festa. Ele acabou pagando a decoração da igreja. Não era o valor integral, mas ele pagou. Porque nesse meio tempo, como a gente não ia casar mais, eu deixei minha mãe utilizar um valor pra um aniversário dela, eu dei de presente. E ficou um restante lá com a moça da decoração. Guardem bem essa informação. E aí eu decidi que eu falei assim, não, então a gente vai sair pra jantar num restaurante. Nisso fomos em busca de restaurante, porque eu falei, eu não quero um espaço de festas, porque vai parecer que é uma festa e eu não vou convidar quase ninguém. A minha intenção era convidar 25 a 30 pessoas. Guardem isso. Fomos em vários mesmo. E aí o Pedro tentando me convencer de que dava com esse valor dá pra gente alugar um salão. Eu não quero. E outro detalhe que eu me preocupei com as outras pessoas. Eu falei, eu quero casar numa quinta-feira. Por quê? Eu não quero casar na sexta porque vai ficar com cara de final de semana, sábado e domingo é a mesma coisa. Então eu quero casar na quinta-feira pra que as pessoas entendam. Ela está casando somente no civil e a minha ideia era casar no civil e no ano seguinte a gente casava na igreja com uma festa. Essa era a minha ideia até o casamento. Porque aí eu poderia chamar mais pessoas, as pessoas que eu gostava e tudo mais. Até que pesquisando, a gente olhou vários restaurantes, eu olhei restaurantes mais bonitinhos, sabe? Com valor mais elevado, porque eu falei, não vou ter nada. E nenhum tava compensando, gente, tava preço de buffet. Até que minha mãe me deu a ideia de fazer num hotel aqui perto da minha cidade, o Hotel Chalé de Minas. A gente orçou e, assim, o valor tava abaixo de um valor de buffet, mas era um valor, assim, salgadinho. E aí minha mãe falou assim, não, filha minha não vai ficar sem festa, porque minha mãe ama festa. Isso todo mundo sabe. Eu falei, mãe, não quero festa, vou fazer uma quinta-feira, não vai ter música, inclusive. Eu vou explicar essa parte também. Não vai ter música, não quero festa, é só um jantar. E eu vou pagar o jantar pros meus convidados. Os meus tios falaram comigo, não, cada um paga seu jantar, não tem problema, porque a minha ideia era os meus pais, os pais do Pedro, os irmãos da minha mãe são muitos, e os irmãos dos pais do Pedro, porque o meu pai, ele não tem irmão. Então ficaria assim de convidados. Eu chamaria 5 amigas. Eu tinha 5 amigas na lista só. Foi muito difícil essa escolha, mas eu tinha só 5 amigas. E aí a minha mãe falou assim: ah, por que você não conversa com a Beth, que era a moça da decoração, pra ver se você pode utilizar esse valor da decoração? E a gente faz uma mesa de bolo, eu te dou o bolo, minha mãe. Não, minha mãe não. Eu te dou os docinhos. Aí minha amiga no dia tava lá e falou assim: não, eu te ajudo a pagar os docinhos com os bem casados. E aí a minha tia, não sei como que aconteceu a conversa, acho que minha mãe que falou, não sei, falou: não, eu vou te dar o bolo. Então nós tínhamos isso. Um jantar que eu pagaria, os docinhos que a minha mãe deu, o bolo que a minha tia deu e a decoração que já estava paga. Essa era a ideia. Aí eu vou contar no que transformou, só que o tempo tá acabando, eu vou contar no que transformou e o que sucedeu depois disso.